Pessoal, bom dia. Eu sou o André, sou estudante da Cardio. Eu vou apresentar o segundo caso do nosso Heart Team de hoje. O paciente que eu vou apresentar é um homem, paciente de VPS, tem 68 anos, paciente que é natural da Bahia, mas mora aqui em São Paulo já há muitos anos. Ele é aposentado já há 12 anos, ele era metalúrgico. Hoje ele vive numa chácara com a esposa, trabalha tarefas ali da chácara, né? Ensino médio completo, paciente negro. A história dele é um pouco confusa antes. Então, é um paciente que há mais ou menos 4 anos ele tem uma dor torácica atípica. Há mais ou menos 2 anos ele começou com os quadros de umas tonturas e uns desmaios. Conta pra gente que procurou uma UPA, notaram uma bradicardia, uma frequência cardíaca em torno de 20. Ele foi encaminhado para o Hospital Mário Covas, onde foi implantado no marca-passo definitivo e não tem relatório qual foi o diagnóstico dele. Mas pelo eletro a gente vai ter algumas dicas. Quando ele chegou para a gente, ele chegou nessa angina CCS3, passou na primeira consulta, virou 2, na última consulta com CCS2. Eu liguei para o paciente ontem, após terapia médica otimizada, ele está assintomático, ele não tem dispneia e não tem angina. De antecedentes importantes, essa doença dele provavelmente é um BAVT, eu vou mostrar o eletro para a gente, e com esse implante de marca-passo em 2021, é um marca-passo mesmo, tem raio-x aqui, não é CDI nem recife. Ele é hipertenso há 40 anos, me contou que não tratou a hipertensão por muitos e muitos anos, ele tem provavelmente ele tem hipertrofia, né, então ele tratou mal essa hipertensão. Ele é um DRC grau 3B, ele é estimado em torno de 50. E esse tabagista, mas de baixa carga tá baixa. Eu conversei com ele ontem, assim, minha impressão da fragilidade dele, que quem viu ele também concorda, assim, é um paciente totalmente independente para BVDs e IVDs, ele faz atividades dele todas sozinho, ele roça o arado, ele faz tudo sozinho, então é um paciente aparentemente bem funcional e com boa reserva. Ele vive com a esposa nessa chácara que eu comentei. Antecedentes familiares importantes não tem nenhum, a mãe infartou, mas aí já mais idosa, 37 anos. Essas são as medicações depois da nossa última consulta, tá? Ele está tomando a ertatorva, controla a pressão com três classes, entiolonidipina a gente introduziu como antiaginoso, e te introduziu sorbida também como antiaginoso, ele não fez uso por cefaleia, mas está sem dor, não vai nem chegar a usar o nitrato, tá? Não está precisando fazer uso da medicação de resgate. Então, com a pressão fora do tratamento, né? Na consulta, tá? Talvez só isso tenha resolvido. Provavelmente foi isso. Antiaginoso, mas olha, foi mais efeito na redução da pressão arterial, provavelmente no produto, né? A impressão foi essa mesmo, professor. Ele era paciente maltratado e agora está bem tratado, melhorou sim, então não está nem precisando fazer nitrato nem o diário, nem o de resgate. O exame físico, então, isso foi antes do ajuste da medicação, ele estava realmente hipertenso, 15/9, mas foi ajustado a medicação e agora ele falou que a pressão está em torno de 12, 13/8. Tá? Não tinha nada mais muito importante no exame físico, ele era um paciente eutrófico, MC de 25,6. A gente só tem um laboratório desse doente, mas é um laboratório inocente, com LDL de 95, fora da média. A toque foi aumentada na última consulta, a gente não tem o resultado. E o clearance de creatina, como eu falei, de 52. Deve ser o basal dele. Então, esse é o eletro, que eu acho algumas coisas importantes. Primeiro, que ele está com a capacidade realmente em DDD, está estimulando o ventrículo, né? Então, provavelmente eu acho que é um BAVT mesmo. Esse estímulo atrial que não está gerando contração atrial, não sei se o paciente agora talvez esteja enfiado, dá para a gente pensar que ele não está anticoagulado. Fora isso, né, da parte... Ele é acompanhado aqui? Não. Porque os relatórios hoje de avaliação seria do paciente interrogar. Eles têm o registro contínuo do ritmo. É estranho mesmo, porque não tem onde dar pena, né? Acho que vale a pena aí a gente interrogar esse marca-passo. Do ponto de vista aí, isquêmico, chama atenção que ele tem essas sobrecarga ventricular esquerda com certeza, onda S com grande amplitude, onda Q também com grande amplitude, mas não parecia alergicamente inativa no eletro, né? A gente comentou ontem. Então, mas por estímulo partido vermelho é complicado, né? Para analisar, porque sempre vai ter o que acontecia. Enfim. Mas acho que isso é o mais importante. Acho que o mais importante é a falta da onda P, né? A gente tem um eco, o eco é nosso, que tem core, paciente com fração de som preservada e sem alteração segmentar ao eco, tá? A única coisa que ele tinha era um movimento assincrônico do cérebro, mas deve ser pela estimulação da capacidade.
A alopatia ele não tinha nada, não tinha nenhuma alteração importante. Então, Ele era só remodelado. olha aqui um pouco. Pense em uma coisa. Era um doente que tinha angina, que agora não tem mais. Que já tem uma boa idade e está assintomático. Do ponto de vista de doença coronária com fração de ejeção preservada, Vai surgir um tronco, eu acho. Né? não sei. Eu nem quero saber. A princípio, é um paciente que pode ser levado desta forma, com pressão controlada e sem sintoma, e com vida ativa, com esforço físico. Só para pensar, né? Em tudo que a gente conhece de doença coronária, é um doente com fração de ejeção preservada e, no momento, sem angina. Isso. Não me enfrenta. Exatamente. Um coração só remodelado aí pela provavelmente hipertensão maltratada. Era índice de massa 135 também. Agora eu vou abrir assim. O cateterismo ele foi feito no serviço externo, tá? A gente importou as imagens. São poucas projeções. Então, aqui no MAP a gente tem primeiro a injeção na coronária direita. A gente fica na dúvida aqui se tem a lesão proximal na coronária direita ou se essa ectasia é pós-estenótica ou não, né? O pessoal no laudo não laudou lesão nessa coronária direita. Uma coronária direita grande, dominante. Dá uma pausa. Vocês viram o que ele comentou? Ou seja, na verdade, o calibre da origem ali do ósseo é parecido com o calibre depois da dilatação. Será que é estenose ou se simplesmente a artéria, a pessoa também dilata, né, remodela, às vezes até a mais, porque o calibre é parecido com logo após, né? Então, pode ser que realmente não seja nenhuma lesão aí. Tem placas, claro. Sim. Pode ser, não é normal. Ficou um pouquinho fora de ordem, ele vai injetar de novo depois da coronária direita. Na importação ficou fora de ordem. Então aqui ele está fazendo uma spider, né? Aí a gente ficou na dúvida se ele teria ou não lesão de tronco. Tronco distal. Nessa projeção não parecia. Quando discuti com a hemodinâmica ontem, o pessoal também não achou que tinha. Mas está laudado e tem outra projeção que deixa maior dúvida. Com relação ao resto, né, das proximal aqui, na CX acho que proximal não tem nada, distal tem algumas coisas que a gente vai ver depois, e na DA fechada, né? Bastante cálcio. Bastante cálcio. Tem uma lesão distal lá no ramo que na circunflexa, tá vendo? Tem aqui. Que deve ser uma VP. Aplico a direita. A DA fechada, né, como a gente havia comentado. Aí, a pressão que dá que ela enche depois, né? A CX tem a lesão na merite da marginal, é uma marginal importante aqui. Sim. Tem a lesão ostial. É quase um VP esquerdo, né? Na verdade, é uma artéria bem mais baixa. Aqui também eu não vejo nada em tronco. Talvez uma lesão ostial aqui da CX, né? Tem lesão ostial dos dois lados, né? Com tronco equivalente. Aqui ele volta para o CD no oblíquo esquerdo. Esse está todo irregularidades, mas não vi lesão importante. Né? É o oblíquo direito de novo. Quer comentar, Roger? Bom, uma artéria descendente anterior densamente falsificada lá desde o ósteo, né? Ela obtui no terço proximal, ela enche a parte médio-distal dela através de uma colateral intracoronária, né? De moderada intensidade. A dúvida é se o leito distal da DA é um leito bom. Parece que ali um pouco depois do terço médio, na transição do terço médio para o terço médio distal, parece que tem alguma coisa.
mas não dá para definir positivo ou fluxo. Aqui, o senhor acha que dá para falar alguma coisa do tronco, professor? Eu acho que não tem lesão no tronco. Acho que o que a gente está vendo é uma somação de imagem dos ósseos das DAs que são os ossos. Provavelmente são os ossos. Concordo. Agora, só uma pausa. É lógico que ele tem doença. 13 de julho. Ele fez o CAT antes de ajustar a terapêutica. Né? Então, veja como a angina é importante você primeiro ajustar a terapêutica no indivíduo que está estável. Porque se ele ficar sintomático, você tem que pensar 1000 vezes o que você vai fazer. Com fração de ejeção normal. Aí agora você vem com uma anatomia e você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, você vai deixar um ósseo de CX que deve ter uns 70, uma DA que está fechada, e uma direita normal. Não é? Eu acho da DA tinha lesão. Não, tem lesão, mas a DA está fechada, então já funciona. Porque se a gente considerar tem lesão facial, CX, Não, eu sei, mas é um indivíduo com fração de ejeção normal, na idade dele e e sem angina. E nós não temos prova de isquemia para dizer que ele realmente é um grande isquêmico. Ainda mais ele é hipertrófico, não está descrito que ele tenha doença na válvula aórtica, mas provavelmente é calcicara também, né? Então, não é tão simples assim. E prova de isquemia não invasiva para ele também é complicado. Sim. Por exemplo. Então, é muito difícil. Claro que tem a anatomia, você fica pensando na anatomia, mas... Trompular, que a gente poderia... É trompular que no indivíduo sem sintoma. Ou seja, ele ganhou um CAT sem ser medicado de forma adequada para hipertensão. É isso que eu estou falando. Se você medica esse indivíduo, ele fica sintomático, talvez você não fizesse o CAT. Nem ia saber. E quando a gente fala de tronco a partir de 50%, tem que ter sintoma e isquemia. Não é tem 50%, tem que tratar. Não é assim. Acima de 70%, ninguém tem coragem de deixar um indivíduo sem tratar. Mas 50% no tronco, sem isquemia, não tem indicação. Então, tem que pensar nisso. Agora, aqui o que você tem é um achado. E tem dois secundários, perfeito. Não sei se é a causa do bloqueio. Né? Mas vamos lá. Quer dizer, eu acho que aqui a gente tem que avançar do ponto de vista da intervenção, que se você pensar em fazer alguma coisa, é complicado tratar isso aí percutâneo. O que você acha? Acho ruim. Bem Ruim, não dá. Tem vários preditores de insucesso ali de uma recanalização do cruzamento. A gente vai ver os scores, né? Provavelmente esse é um caso que não vai dar certo. Aqui depois também deixa tudo no tronco, né? Mas acho que a gente está meio confortável que são as CX e ADA postiais, né? E nada mais, nada novo. Aí vai ver bem. E tem um detalhe crucial aqui. A fração de ejeção dele é absolutamente normal, a cavidade é absolutamente normal. Esse indivíduo deve ter colateral que a gente está vendo que a gente não está vendo. E não tem acesso segmentar também, né? E ADA fechada. Então, ele tem colateral. Ele está protegido naturalmente de alguma forma, sejam ramos bronquiais, ramos menores aórticos, pericárdios, mas tem. Porque como ele não mantém a função ventricular normal com a ADA fechada? Ele se adaptou. Provavelmente ele tem um fluxo global para as atividades dele que esteja adequado. Esse indivíduo, às vezes, é mais fácil decidir do que um indivíduo que, infelizmente, de uma hora para outra tem um infarto. Porque, de repente, ele tem uma lesãozinha e tem uma ruptura da plaquinha. Em vez de ser uma ruptura da placa lá de dentro, descama e, pum, forma um trombo e o indivíduo morre. Né? Ele deu bastante sorte também, porque a DA fecha depois de um grande ramo septal. Não é tão comum isso, né? Assim, essa anatomia, né? É um chama de septal magno, né? Muitas vezes o paciente, esse aqui costuma ser o único septal do paciente. Essa aqui? E é isso que garante a função ventricular, frequentemente deve estar dando colateral para o resto da DNA. Você garante o sexo, né? E garante a... E esse caso é interessante, porque vocês vão ver outro. Às vezes o indivíduo fecha a DA e acaba com a parede anterior. E a viabilidade. Daí chega lá na ressonância, tem viabilidade na porção basal. A porção basal é aqui no começo. A septal está preservada. Então tem viabilidade onde não tem lesão.
Ou seja, não é onde tem a lesão que você vai eventualmente tratar e que não vai mudar nada. Então, todos esses detalhes da nação. Mas aqui é um caso interessante. Eu queria ouvir a opinião do... Pode colocar no Discord e a gente pega. Depois do score do Dalão. Então, seguindo aqui, até coloquei o... Deixa eu andar no tronco com coisa, mas que a gente já... Tira fora o tronco. Daí vai mudar um pouco o síntese. Tá. Não, a gente não colocou o tronco no síntese, então porque tá. na hemodinâmica a gente não tinha visto. Né? Perfeito. Mas, de qualquer forma, o síntese 42. Uma síntese muito alta. Sem dúvida. E Fusão crônica, né? Pontua muito no síntese. mas a mortalidade aí, 4 anos, 15 e 6. 15% para Cirurgia. cirurgia, né? Coloquei no síntese 2020 também. Olha, eu só me gravei a idade dele. 60 63? 63. Ele é jovem, pessoal. 68, é. Posso mostrar só uma curiosidade do síntese? Só que posso mostrar só uma Claro. Pode voltar lá no síntese, só para mostrar uma curiosidade para vocês. Que pessoal. Você vem aqui nos scores. Você vê que ele dá um ponto e multiplica, né? Sim. 2 vezes 2 vezes 2 e aí vezes 5. Isso é oclusão crônica. Então, assim, toda lesão nova, 50%, de 50% a 99%, tem um fator multiplicador por 2. E toda oclusão crônica tem um fator multiplicador por 5. Então, por isso que o paciente que tem uma oclusão crônica, principalmente se for DA, ele pontua muito no 5. Até porque dificulta o procedimento crônico. Assim, muito. E frequentemente não vai conseguir. Exato. Então, você, obviamente, dá um sintaxe alto que favorece a cirurgia. 12 pontos só nisso. Exatamente. Aí do risco cirúrgico dele, não é alto, né? Ele não tem os convidados importantes. Não é Então, STS, ok, né? sobre score 2,5% também. E sangramento também dele também não é... Sangramento baixo. É moderado. Né? Oi, Beto, gostaria de escutar a sua opinião. Leva em consideração tudo que o professor Lu colocou, né? É um paciente que no momento está sem angina e estava com mau tratamento medicamentoso. Acho que vocês otimizaram isso aí, ajudou muito o paciente. Tem um coração com um ventrículo com fração de ejeção preservada. E em relação aos leitos coronarianos, ele tem uma DA duvidosa ali. Me parece que é factível de tratar essa DA, mas realmente vai ser uma surpresa na cirurgia. As outras artérias são boas para tratar. A marginal é uma artéria que não tem dificuldade de tratar cirurgicamente. E a DA, me parece que tem um leito distal que até dá para tratar, mas é realmente duvidosa. Mas eu acho que indicaria a cirurgia para esse paciente em vigência de sintomas. Se ele tiver sem sintomas, eu não indicaria. Eu esperaria mais esse paciente seguiria clinicamente e numa eventual piora dos sintomas, eu indicaria a cirurgia para ele sem dúvida nenhuma. Eu creio que, sobre isso, porque eu tinha falado antes, mas de qualquer maneira, é possível você avaliar esse paciente, sim, inclusive em termos de capacidade física, embora o eletrocardiograma com marca-passo não permita uma avaliação adequada de ST, mas um indivíduo desse, medicado como está, numa esteira, a gente pode ter muita informação importante dele. Tempo que ele consegue andar, eu sei que ele capina, provavelmente ele está não limitado, ele tem colateral para DA. Ele está capinando, está fazendo tudo normal. Ele se limita por medo, mas não por sinal. Então, uma maneira da gente avaliar, já que existe a anatomia, e quando você coloca a anatomia, é lógico que a anatomia também é prognóstica, não tem dúvida. Ela tem valor prognóstico. Só que o paciente desenvolveu circulação colateral de monte, certamente para manter a fração de ejeção dele, que se colocava, que caiu um pouco, né? Você mostrou que... Não, esse caso não teve que é. Não, só tem um só. Ele é preservado. Não, dele é preservada. Uma esteira pode nos ajudar muito. Primeiro, para sintoma, e de repente ele tem sintoma com 4 minutos de esteira ou com 12 minutos. Queda de pressão. Então, você consegue avaliar só com teste ergométrico a capacidade física desse indivíduo. E me dá uma ideia do quanto essa circulação colateral é boa. Não vou esperar alteração de ST, porque ele está com marca-passo, isso não vai ser avaliado. Mas os outros parâmetros hemodinâmicos e de tempo de exercício e, eventualmente, aparecimento de dispneia, ou equivalente anginoso, ou angina mesmo, ajuda muito a decisão. Porque não tem dúvida, a anatomia dele não é boa, mas ele já fechou uma artéria e, ó, nem tchum.
Então, a gente tem que considerar esse dado como uma capacidade boa que ele tem de desenvolver colateral. Depois tem o seguinte, você vai propor para ele operar, eu não estou sentindo nada, por que eu vou parar porque o senhor vai morrer amanhã? Não é verdade. Tem esses detalhes. É uma decisão individual junto com ele, mas eu pediria um teste ergométrico e não indicaria a princípio cirúrgico, sinceramente. Acho que a DA pode ser um problema para o cirurgião, toda calcificada, e você vai antecipando um bom enxerto e não vai ficar bom, com dificuldade técnica e com muita calcificação. É possível, mas a gente pode antecipar que não vai ser uma perfeição, por muito cálcio. Eu decidiria assim. Agora, se alguém decidir resolver fazer cirurgia, está errado? Não está. Eu não tenho parâmetro aqui para decidir. Né? O que a gente sabe é que ele não tem lesão no estômago. Ele está sintomático, a próxima injeção é normal. Então, vamos avaliar objetivamente o sintoma dele. Você tem subsídios para indicar ou não indicar uma terapêutica cirúrgica. Ele é um paciente que tem esse marcapasso atrioventricular que está com pacing ventricular alto, né? Então, provavelmente, em algum momento, ele pode ser que futuramente evolua com disfunção por conta desse marcapasso. Como é que a gente faz essa avaliação futuramente, por exemplo, se ele acabar evoluindo com uma disfunção? Para a gente... Vai ficar limitada a avaliação. Será que isso é isquêmico? Será que isso sempre vai ser um complicador. Uhum. Mas a maioria não desenvolve. Ele está com marcapasso há quanto tempo? Cada ano. Esse marcapasso aí, da doença degenerativa, aí, a gente acha que esse PAVT é degenerativo, né? Sim. Mas pode ser considerado um sintoma aí, uma coisa que ele deve ter esquemiado. Né? Não sei. Eu acho que com aquela septal lá, não. Não, porque, veja, a dependência do RIS são das septais, e principalmente da descendente anterior, tanto que infarto com bloqueio de ramo direito, geralmente é DA proximal e comprometendo a septal. Né? Quando você olha uma eletro de infarto agudo com bloqueio de ramo direito, você pensa numa oclusão inicial da DA, que, né, muitos anos atrás, falaram, esse cara vai morrer, era 70% de mortalidade. Hoje acabou isso, porque o indivíduo faz trombolítico, ou faz angioplastia, ou não vem para cá, né? Ele morre. Mas você tem a oportunidade de tratar. Não esperaria, eu acho que é mais degeneração, ele tem muito cálcio, então provavelmente ele tem calcificação também lá no anel, né? E ali no septo membranoso. Eu acho que... Eu faria isso, uma avaliação objetiva, e não só de história, e ele está com medo, para a gente saber, inclusive, se ele pode fazer isso ou se a gente vai decidir pela cirurgia. De repente. E é um exame simples, é teste ergométrico e tem que especificar. É para avaliar a capacidade cardiovascular, tempo de aparecimento de sintoma, ou alteração de pressão arterial, né? Porque ele faz hipotensão. Mas se não fizer, se tiver um bom teste, sem queda de pressão arterial e sem sintoma, ou só cansado, muito médico, deixa ele quieto. Eu acho que a natureza para ele funcionou. Vocês entendem? Quer dizer, é isso que você tem que levar em consideração. A decisão é um conjunto de fatores, individualizado, e conversado com o paciente. Certo? É a tal do marca-passo. Sim. Você vai